O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é um dia importantíssimo para a nossa Santa Igreja, em que comemoramos a memória, a vida de dois grandes santos, São Pedro e São Paulo, cujo Senhor lhes dá uma grande responsabilidade para cuidar de sua Santa Igreja, guiando os filhos de Deus ao reino dos céus. Vejamos como foi a conversão desses grandes santos apóstolos. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor chama São Pedro a trabalhar em sua vinha, ou seja, o Senhor o chama a uma responsabilidade, a trabalhar em sua vinha para converter os pecadores, em favor daqueles que precisam, dos doentes que necessitam de médico. E não apenas isso, mas o põe em um pedestal altíssimo, onde ele edifica a sua igreja em São Pedro. Vejamos que no Evangelho, no original grego, o nome Pedro não existe. O nome certo é Simão. Se olhar o grego, Petros. Do latim, Petrus, traduzindo ao português, pedra, rocha. Ou seja, Pedro é a rocha da igreja do Senhor, onde é edificado a sua santa igreja, confiando a Pedro o rebanho de Deus, confiando a Pedro uma missão importantíssima, deixando ele como o primeiro Papa da Santa Igreja, onde deu-se início à sucessão apostólica, que permanece até hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, vejamos as obras que Deus pode fazer em nossas vidas. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo, perseguidor de cristãos. Estando ele em viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Neste momento deu-se início à conversão de São Paulo, antes chamado Saulo, ou seja, grandes obras pode fazer o Senhor em nossa vida. São Paulo perseguia os cristãos e ele faz de São Paulo um perseguidor de cristãos, um apóstolo, seguidor da fé católica. Pode-se dizer com toda clareza um dos maiores teólogos da Santa Igreja. Portanto, vejamos o que esses dois grandes apóstolos tiveram em comum. Eles deixaram as redes. Essa linguagem de deixar as redes e seguir a Cristo significa deixar as nossas vidas e servir a Cristo. Portanto, amados irmãos e irmãs, não nos preocupemos com o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós fizemos, mas vamos nos preocupar com o que o Senhor quer de nós. O Senhor nos chama continuamente a trabalhar em sua vinha. E hoje, neste dia onde nós comemoramos a memória destes dois grandes apóstolos e mártires, nós devemos nos colocar à disposição do serviço à Santa Igreja, do serviço a Cristo, buscando a conversão de todos aqueles que mais necessitam